Imaginem um mundo onde vocês podem recriar em alguns instantes um objeto que foi quebrado, ou mesmo criar algo do zero para organizar alguma coisa da tua casa, ou indo um pouquinho mais longe. Imagine-se criando objetos úteis com literalmente uma impressora. Tá, a gente sabe, não é literalmente uma impressora, mas as impressoras 3D têm ganhado mais espaço e estão ficando mais acessíveis, como no caso da Stella, que é criada pela boa impressão 3D. Nos últimos dias a gente brincou bastante com ela, e agora vamos contar um pouquinho da nossa experiência e mostrar alguns objetos bem legais para vocês fazerem aí na sua casa. O vídeo já começou? Ou será que é só impressão minha, hein? Se você está aí na sua casa pensando em se aventurar no mundo das impressoras 3D, mas ainda acha que tudo isso é muito complexo para sua cabeça, vamos começar pelo básico. Calma, o hardware de uma impressora 3D como a Stella não é tão difícil de ser compreendido. Dá só uma olhada no que a gente separou aqui. Ok, vamos lá. São 3 motores de passos para mover a extrusora em 3 dimensões, uma extrusora propriamente dita que normalmente fica na faixa dos 200 graus, uma chapa de vidro para a peça ser moldada e, por fim, um software para interpretar o código com um mini controlador, como o Repetier. Não é tão complicado montar uma Stella na sua própria casa, porque as peças principais já estão encaixadas. Ela vem toda embalada em uma caixa com os acessórios, enquanto que os manuais de instalação e de uso são enviados para o e-mail dos compradores. Mas há um detalhe, a Stella imprime plástico, seja ele PLA, PET, nylon, policarbonato, flexível e muitos outros, mas sendo essencialmente plástico. Se você está pensando em imprimir ABS nela, saiba que esta não é uma das ideias mais recomendadas pela fabricante. Isso porque o material pode rachar em temperatura ambiente e tem mais alguns problemas em relação às impressões tradicionais. Logo depois de fazer toda a configuração da Stella, você tem 2 opções para fazer as suas impressões. A primeira delas e a mais fácil é pelo computador, utilizando o software Repetier, e a segunda é direto da própria impressora, mas aí você vai precisar desse painel LCD que custa R$200 adicionais. A boa impressão 3D recomenda o uso do Repetier e até inclui no pacote alguns arquivos de configuração do programa para que você não tenha que quebrar a cabeça. O software tem suporte a arquivos .stl e se você ainda não é familiarizado com modelagens 3D, pode baixar arquivos prontos de sites como My Mini Factory ou do Thingiverse, que contam com um vasto banco de dados dos mais variados itens e aplicações. Aí, depois de escolher o arquivo que será impresso, é só voltar no software e selecionar o fatiador, que é onde você determina, entre outros, a qualidade da impressão. E tem uma coisa bem peculiar sobre esse vidro aqui. Ele precisa de algo na superfície para deixar a impressão fixa. Então você pode aplicar um pouco de cola bastão, blue tape ou até mesmo um spray de cabelo. Se por acaso você tiver comprado a Stella com o painel, dá para fazer as impressões direto dela com o cartão SD. Nesse caso é só transferir os arquivos para o cartão, colocar ele no slot do painel e então navegar pelo botão giratório até a opção de imprimir o arquivo. Só que nem tudo são flores, e a Stella é uma impressora que pode facilmente perder o passo. Se alguém por acaso mover ela só um pouquinho, a sua impressão será literalmente arruinada. E é importante definir a cor do filamento também, beleza? E ainda falando sobre o filamento, você não pode deixá-lo exposto à umidade ou em ambientes mais fortes. Então sempre que terminar de usá-lo, guarde ele de volta no saquinho da embalagem e em um local com temperatura ambiente, ou seja, nada tão quente e nem tão frio. Uma coisa bem importante, se no meio da impressão você perceber que o filamento está preso, para tudo imediatamente, seja no software do computador ou no próprio botão de emergência do painel. Ou então o resultado vai ficar assim, o que não é nada satisfatório e, bem, não é exatamente o objeto que a gente queria imprimir. Mas é claro, se você usar o spray de cabelo no vidro, mantenha ele sempre limpo sempre que perceber que tem muito filamento grudado. Ou então vai ficar aquela coisa bem feia aqui no meio da tua impressão. A Stella consegue imprimir objetos de 20 por 20 por 20 centímetros e você também determina a profundidade deles no software. Aí vai da sua imaginação imprimir bonecos dos seus personagens preferidos ou então coisas realmente úteis para a sua casa. Nós inclusive separamos algumas coisas bem legais que vocês podem curtir imprimir com a Stella, dá só uma olhada. O primeiro deles é esse pequeno acessório aqui, que no caso é um organizador para os seus fones de ouvido que vivem presos em tudo na sua mochila. Esse outro aqui é uma base para colocar todos os seus cartões SD, o que é ótimo para quem é fotógrafo ou usa bastante esses itens.
Mas aí você também pode ir além e imprimir um case para dar uma nova cara ao seu pendrive. Não, sério mesmo, a gente até encontrou um do Pickle Rick no meio das pesquisas. Mas aí vai que você precisa usar vários cabos USB no mesmo computador, não é mesmo? Não tem problema, dá para trazer à vida um acessório para deixar todos eles bem juntinhos, sem nenhum fio solto te atrapalhando a vida toda. Mas se aí o caso é individual, também tem como imprimir um único acessório para não deixar o seu cabo solto por aí. Se lembra que a gente falou de imprimir algum brinquedo bacana? Pois é, tem como mesmo. Depois de pegar o seu projeto, é só prestar atenção em pontos como a escala dele, a qualidade da impressão, preenchimento e afins. Aí você pode ter o maravilhoso Mr. Mystics enfeitando a sua mesa. Já pensou? Não, e tem mais coisa ainda. Dá para imprimir, por exemplo, um cortador de biscoitos do Star Wars. Pois é. As impressoras 3D nos dão uma perspectiva interessante sobre o que nós podemos comprar e o que nós podemos fazer, tendo em vista a real utilidade desse modelo. A Stella, como nós já citamos aqui, não foi criada para uso industrial, mas pode suprir muita coisa na sua casa ou escritório. É mais ou menos assim, se você não manja modelar em 3D não tem problema, porque existem dezenas de milhares de projetos prontos na internet. Mas se você já manja, basta dar vida às suas criações. A utilidade de todos os objetos, é claro, vai depender da tua criatividade e do tempo livre. A Stella é comercializada por R$ 2.200 e para quem é leigo, mas quer entrar de cabeça nesse mundo, o suporte dos caras é muito bacana. Até pelo WhatsApp você consegue ajuda, só enviando fotos e vídeos que aí agiliza bastante o processo de comunicação com os caras que fabricam a Stella. Cada peça de filamento PLA com 1 kg é vendida por cerca de R$ 130 a R$ 150, mas também existem outras opções no site da Boa Impressão 3D. E apesar de ser bem simples, a Stella cumpre muito bem o papel que a sua fabricante promete. Mas e vocês? O que vocês trariam à vida em 3D? Conta aqui pra gente nos comentários. E é claro, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e nas redes sociais nós somos o Canaltech com CH no final. Valeu galera, tchau, tchau!